Olá, Tigers. Aqui é Fábio Errara e eu vim falar aqui de Haruki Murakami, mais especialmente do livro Sul da Fronteira, Oeste do Sol, que é o livro de julho da TAI Curadoria. Eu vim falar aqui como um fã, já com talvez mais de 20 anos que eu sigo ele, quase isso. O Murakami é um dos autores que, apesar de ser considerado literário e também pop ao mesmo tempo, ele tem até um fandom, uma base de fãs, algo muito diferente para um escritor hoje em dia que não seja de talvez YA ou de suspense ou de qualquer outra coisa. Considero ele com uma qualidade literária que é muito difícil de se encontrar, juntando com uma facilidade de leitura, de compreensão. É uma delícia ler os livros dele. É quase um ritual para mim. Quase todo ano sai um livro dele. O último foi o Assassinato do Comendador, que foi em 2 partes. E todo final de ano, mais ou menos, é lançado e eu espero para aquele momento. Só que ao mesmo tempo eu leio eles muito rapidamente. Eu sento, deito na cama e perco horas de sono. Foi o que aconteceu inclusive com esse livro. Eu recebi, sabia que era um livro que nunca tinha sido lançado no país, era inédito, eu não conhecia, eu falei, nossa, e eu comecei a ler, eu falei, eu acho que eu vou aproveitar para prestar atenção nos detalhes. Isso aconteceu, mas eu terminei ele na mesma noite e já eram 5 horas da manhã. E tinha uma sensação de que encontrei com aquele Haruki Murakami que eu conheci lá por 2000, quando eu li Minha Querida Sputnik, uma sensação de conforto, só que também uma surpresa, tentando descobrir todos os elementos que tem nos livros do Murakami, que geralmente são a solidão, o desconforto, a inadequação e ao mesmo tempo uma paisagem que a gente já conhece, sabe? É uma paisagem urbana, no caso, que às vezes mostra o ambiente. É uma parte muito importante para a leitura do Murakami, porque ele construi o que eu acho que é uma das coisas mais marcantes e relevantes, que é a atmosfera. Os livros dele, a escrita dele, para mim é muito parecida com música, que você tem um clima, um tom, um ritmo, e as palavras acabam sendo dessa forma, os parágrafos são curtos, as orações são mais curtas, mais diretas, e ao mesmo tempo, por isso que eu acho que eu considero ele tão universal. Tem uma outra coisa que é muito marcante, é o fato de ele ser japonês, e acho que a maioria das pessoas tem um conceito já preconcebido que a leitura japonesa vai ser um pouco diferente da ocidental, só que no caso o Murakami é uma pessoa já de um pós-guerra, de um Japão mais contemporâneo, mais moderno, já integrado ao ocidente, quer dizer, é uma mistura de muitas coisas. Outra coisa interessante também é que ele é filho do pai e a mãe são professores de literatura tradicional japonesa, inclusive. Mas ele teve uma influência muito grande de autores ocidentais, principalmente. Inclusive ele foi tradutor de uma série deles do inglês para o japonês, de Fitzgerald, por exemplo, algo que você percebe aqui um pouco também. Mas na questão do Oriente e Ocidente, ele é considerado no Japão como muito ocidental, e no resto do mundo acho que ele é um avatar, uma representação do Oriente e do Japão principalmente. E aí acho que vai um pouco mais de um lado pessoal meu, que ele é um pouco, talvez, no meu caso, que eu sou descendente de japonês, mas eu moro aqui, quer dizer, eu nasci aqui, né? Minha família, meus avós vieram para cá, mas então eu tenho uma certa mistura
cada vez mais diluída, mais longínqua do Japão, mas tem um pouco. E acho que talvez por isso eu tenha comprado primeiro Minha Querida Sputnik um pouco pela capa, porque e falar assim, nossa, um autor japonês, e a partir disso eu tô aqui depois de, sei lá, uma dezena de livros. Mas esse livro, eu acho que mostra... Ele começa exatamente assim. Vou ler só o comecinho para vocês. Que é o seguinte. Eu nasci no dia 4 de janeiro de 1951. Na primeira semana do primeiro mês do primeiro ano da segunda metade do século XX. Pode-se dizer que é uma data digna de comemoração. Por isso recebi o nome Hajime, que significa começo. Aqui ele já mostra um pouco que talvez que ele vai falar. Acho que inícios de livros são muito importantes. E aqui ele mostra exatamente assim, que é a primeira semana do primeiro mês da segunda metade do século XX. Quer dizer, o Japão já tinha começado, já tinha passado pela ocupação, os Estados Unidos estavam saindo com uma presença tão efetiva, a Segunda Guerra já tinha passado, mas claro, carregava algumas coisas, mas o Hajime era o recomeço, na verdade. Ele era aquilo que o Japão já estava entrando em outra era. E acho que é outra coisa interessante do livro que para mim mostrou. Mas nesse livro ele mostra o Hajime e desde o princípio a infância dele, que é de um menino um filho único, que era um fato muito estranho nessa época no Japão, de uma cidade pequena, também suburbana, e de um filho único de uma família de classe média, que aos poucos ele vai crescendo e percebendo que ele é completamente diferente, porque todos os outros amigos, colegas são filhos, tem 2 irmãos, 3 irmãos, e a pergunta é, quantos irmãos você tem? Quer dizer, todo mundo já assumia que ele devia ter irmão. E sempre falavam assim, quando criança eu odiava essa expressão, filho único. Ela parecia reforçar aquilo que eu não tinha. Me apontavam um dedo, você é incompleto, cara. E falavam, esse aí é mimado, franzino e egoísta. Então já começa naquela inadequação. Acho que grandes partes dos personagens do Murakami em todos os seus livros têm essa inadequação. Que eu acho que não é só de uma pessoa estranha da cultura ocidental, talvez oriental. É sempre, eu acho que é isso que nós somos únicos, e com essa unicidade, essa diferença, a gente acaba sendo estranho para os outros. E eu acho que por isso que também o Murakami tem um alcance tão grande. Claro que na sociedade japonesa ele é um rockstar praticamente, né? O primeiro livro de sucesso vendeu 2 milhões de cópias no Japão, né? Ele até se mudou do país porque ele cansou de ser reconhecido durante um tempo. Foi morar na Alemanha por 10 anos praticamente. Eu vou e volto contando alguns detalhes da vida dele, porque eu acho que, pra mim, os personagens dele são ele. Eu sei que não é isso, mas na minha cabeça é uma mistura dele e um pouco de mim mesmo, por isso da identificação. Mas aqui no livro, o Hajime mostra ele crescendo nesse ambiente que ele sempre é estranho, ele é rejeitado pelo fato de ele ser um filho único, que pode parecer estranho pra gente, mas é algo assim, ele é um pária quase. Durante todo o primário, ele só conhece uma criança que também é filha única, que é a Shimamoto, que é outro personagem bem importante dessa história, né? E a partir disso ele vai conhecendo, cria uma amizade muito interessante com ela, e ao mesmo tempo ele cria uma relação com a música, que é outro fator importante para os livros do Murakami. E como eu falei antes, para mim ele tem um pouco de musical em toda a relação ambiental, de ambiente e de ritmo, etc. Mas ele mostra também em várias passagens os amores que o Murakami tem. Um deles é assim, que ele mostra como que a música e o objeto, agora o vinil, tem na vida dele. Era a Shimamoto que mexia nos discos. Ela tirava o LP da capa,
usava as 2 mãos para colocá-lo sobre o prato da vitrola, atenta para não encostar os dedos nas ranhuras. Depois, limpava a poeira do cartucho com um pequeno pincel e baixava devagar a agulha. Quando o vinil chegava ao fim, ela passava um spray anti-poeira no disco e eu secava com um feltro. Então, o guardava de volta na capa e eu devolvia para o lugar original na estante. Fazia todos esses passos que ele devia ter aprendido com o pai, com uma expressão tremendamente séria. Murakami, acho que tem uma coleção de mais de 50 mil vinis, discos. Então você vê aí também outro ponto. Outro ponto que é importante também são gatos. Ele fala que Shimamoto tinha gato. Você acha que ouviu aí também? Aqui em casa também tem. E outra coisa que mostra é a questão dele com jazz. Tem várias referências em relação a isso. Sul da Fronteira, inclusive, é uma música do Nat King Cole, que ele fala que é e nunca se sabe se é ou não, mas enfim. E então parte do disco tem essa coisa da relação da música. Norwegian Wood, por exemplo, outro livro que é incrível do Murakami, é um título de uma música dos Beatles. E aqui também você tem várias referências de cantores clássicos, jazz, sempre nessa relação. E aí, durante a vida, esse livro mostra desde a infância, a adolescência, e mostra também o poder que ele mostra o poder que a gente tem em relação às outras pessoas. Que nesse caso ele conhece, ele depois deixa um outro, eles perdem o contato porque eles mudam de casa, antes eles moravam na frente do outro, por isso que ele sempre ia lá, e eles acabam se perdendo, mas ela sempre ficou na vida dele. E aí ele tem uma namorada que ele faz uma coisa terrível e ele percebe que na época para ele não parecia nada, e aí ele percebe o quanto ele pode machucar essa pessoa. E de certa forma essa figura vai assombrar ele. E isso também é uma das outras coisas que tem muito nos livros do Murakami, é a coisa fantasiosa, sobrenatural. Aqui aparece de uma forma muito mais discreta, mas como tu estava falando, esse fantasma da pessoa que ele magoou profundamente tá ali também, tá sempre puxando o pé dele, mostrando que as responsabilidades que ele tem. Ele depois vira uma figura que ele faz a faculdade, ele cresce, ele faz natação, ele tem uma relação com o exercício, que é outra coisa importante para o Murakami. O Murakami é outro maratonista, ele conta isso em outro livro. E aí, com o tempo, ele percebe, ele tem uma namorada ou outra, mas a vida dele é muito cinza, muito... ao mesmo tempo, ele faz coisas que ele não gosta tanto, mas ele tem essa distância em relação com o mundo. E aí ele conhece a esposa dele. Ele casa, tem a faculdade, que é outro fator importante. Passam pelas manifestações do final dos anos 60 no Japão, que é outra parte importante da história japonesa, que é onde tem uma tensão muito grande entre os estudantes e o governo, a relação dos Estados Unidos, que era o que culpava, mas queria colocar bases no Japão, que acabou acontecendo, bases militares. Então, assim, o Murakami também coloca como pano de fundo a história do Japão contemporâneo, do pós-guerra, das feridas ainda que existentes, mas ele como nasceu depois disso, já não tem tanto. Ele, o Shimamoto, ele, o personagem principal, e depois ele vai crescendo, o Japão também está crescendo, ele tem um renascimento econômico, um boom econômico, algo que, por exemplo, muito parecido com o que acontece com a China hoje, mas o Japão naquele momento. E aí ele também faz a faculdade, entra num trabalho muito comum, algo também que é a vida do japonês, que é o salaryman, que eles falam, que é aquela pessoa que vai no trabalho e fica a vida toda ali fazendo uma coisa. É um trabalho para a vida toda, quer dizer, é a mesmice. Mas ele, de repente, ele conhece a esposa dele, que vai se tornar a esposa dele, e através do sogro, ele começa a entrar nos negócios e cria um jazz club, algo que o Murakami teve também antes de se tornar escritor. Ele fechou o bar para virar escritor, inclusive aos 30 anos.
E esse jazz club se torna muito bem sucedido, ele se torna uma pessoa super sociável, etc. É alguma coisa assim. E aí, claro que a música está sempre importante lá. E aí, tem um ponto que é interessante, ele fica tão bem sucedido que sai numa revista famosa, de bares, etc. Ele aparece com uma foto dele e as pessoas começam a procurar, primeiro os amigos da escola, depois da faculdade, e aí acho que talvez outras pessoas apareçam também. Eu vou deixar por aqui. Mas é um Murakami, e falando um pouco sobre o livro, é um ótimo Murakami, primeiro livro talvez para você ter um contato com o autor, e também eu vou de você retomar porque ele é um pouco diferente do que ele tinha feito ultimamente, do Assassinato do Comendador, do 1Q84, mas ao mesmo tempo você tem a leitura que é super... tem um ritmo super interessante, ele controla isso muito bem, o ritmo. Em alguns momentos que ele quer que você fique mais em suspenso, mais devagar, mais pensativo, ele diminui um pouco, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa muito de quase policial, de thriller, em uma forma muito solta, digamos assim, mas existe uma tensão das coisas acontecerem, de você ouvir, de você ter fatores que acontecem, suspense, não é de forma, claro, que não existe um assassinato, algo assim, mas sempre tem uma tensão que te prende e te faz levar até o próximo capítulo, te ler mais uma página. A coisa do ritmo dele é muito importante, e também da paisagem. Eu adorei o livro, eu achei, claro que a edição é maravilhosa, né? Eu acho que a tradução da Rita Covo também é super interessante, inclusive se vocês não leram a revista, é super legal porque tem uma entrevista da tradutora, da ilustradora e do como que elas tiveram contato com a obra. A Rita esse foi o primeiro contato que ela teve com Murakami como leitora e agora voltando como tradutora, então é super interessante. Mas é isso, eu acho que é o Murakami no seu melhor, e talvez tenha um estranhamento menor para quem não conhece ele, que tem o fantástico, né? Muitas vezes chamam ele de literatura fantástica exatamente por ter elementos um pouco sobrenaturais ou estranhos, mas que no final, para mim, eu acho que são manifestações psicológicas, digamos assim. São coisas que nos assustam, são nossos fantasmas, são nossos demônios que estão presentes aí também. E é muito bom encontrar o meu autor favorito. Obrigado.